Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje eu trago para vocês este centrinho de mesa, você pode usar como suplá também, tá? Sigo com vocês carreira a carreira. Essa peça eu trabalhei no fio 6, ela ficou medindo 40 centímetros de diâmetro no meu ponto, tá gente? Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. 40 centímetros certinho. Essa medida pode ter alterações, dependendo aí da tensão do seu ponto e o material que você vai estar utilizando também, tá? Eu fiz aqui também uma outra peça no fio 4, olha só que bacana, nesse cru aqui, já é fio 4, a peça fica pouquinha coisa menor, mas fica bacana também, fica bem estruturada, tá joia? E aqui na aula eu vou acompanhar com vocês com esse marrom aqui, que é o Castor, é o Barroco Max Color Fio 6, esse novelo aqui contém 400 gramas. Para a execução dessa peça, a gente vai precisar apenas de 130 gramas. Essa cor aqui é a cor 7603, é a cor Castor. E a outra peça que eu mostrei pra vocês, feita no fio 4, eu fiz com Barroco Natural Fio 4. Tá joia? A cor está passando aí pra vocês. Além disso, eu usei também agulha para crochê 3,5 mm para confeccionar as duas peças, cola pano da Círculo para os arremates finais e uma tesoura para os arremates. Quero lembrar vocês aqui que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. E o link do site consta logo abaixo, na descrição do vídeo. Bom, pessoal, vou iniciar aqui meu trabalho com o círculo mágico, tá? Mas você que tem dificuldade, pode iniciar com 8 correntes e fechar o círculo com ponto baixíssimo. Olha, porque aqui, olha, o início da nossa peça, nós precisamos ter aqui 24 pontos, tá? Então, é um círculo com bastante ponto. Se você não consegue iniciar com o círculo mágico, como eu citei, inicie com 8 correntes e fecha o círculo com ponto baixíssimo. Bom, para iniciar com o círculo mágico, eu deixo uma pequena sobrinha, vou envolver o fio assim, ó, que vem do novelo em 2 dedos, e vou girando e travo ele aqui pra cima, travo com o dedo anelar. Busco o fio que vem do novelo, vou girando a agulha para criar essa laçadinha aqui, pego o fio e passo por dentro da laçadinha. Já fiz aqui uma corrente, já pode soltar aqui o círculo, tá? Subo mais 2 correntes, ficando na altura de um ponto alto. Como eu citei, a gente precisa ter 24 pontos aqui dentro do círculo. Então, este já é o primeiro, eu laço o fio, volto no círculo, meu segundo ponto, aqui o terceiro, e sigo assim até completar os 24 pontos. Aqui já é o meu quarto ponto. Aqui já estou no total de 23 pontos altos e aqui o 24º. Feito aqui os 24 pontos, eu dou aquela alongada para não escapar e vou fechar, olha, esse círculo até que os pontos se encontrem. Se encontrou, gente, tá bom, não precisa fechar totalmente esse nosso círculo inicial, tá? Retomo o trabalho e vamos estar finalizando com um ponto baixíssimo aqui no pezinho da nossa terceira correntinha, lá onde nós iniciamos o nosso círculo, ponto baixíssimo. Primeira carreira finalizada, 24 pontos. Bom, a nossa próxima carreira, daqui onde eu finalizei, já vou subir 3 correntes, altura de um ponto alto. No próximo ponto de base, o segundo ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui 8 blocos de 2 pontos. Entre um bloco e outro, 3 correntes de intervalo. Pulo apenas um ponto de base e no próximo eu inicio mais um bloco. Olha, um ponto alto e no próximo o segundo. Já é meu segundo bloco. 3 correntes, pulo apenas um ponto de base e no próximo um ponto alto e no seguinte o segundo. 3 correntes e repito até o final, até completar 8 blocos de 2 pontos altos. Finalizando aqui minha carreira, 3 correntes, vou pular um ponto, no próximo um ponto alto, meu último bloco, e no próximo o segundo. 3 correntes de intervalo e para finalizar a minha carreira eu venho aqui no pezinho da terceira correntinha, lá onde nós iniciamos nosso primeiro bloco. Eu fico assim com 8 blocos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele fica repuxadinho assim um pouco, não se preocupe, tá? Até porque o meu ponto ele é bem justinho. Próxima carreira nós vamos caminhar até esse intervalo de 3 correntes, então eu venho no próximo ponto, um baixíssimo também, no intervalo de 3 correntes, um baixíssimo. Estando no intervalo, eu subo 3 correntes, altura de um ponto alto. No mesmo intervalo, o segundo. Nós vamos trabalhar aqui agora um leque, tá? Então, já tenho 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos ainda no mesmo intervalo. Feito aqui o meu primeiro leque,
nós vamos fazer uma corrente de intervalo, tá? Nosso leque fica assim, 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Uma corrente, passo para o próximo intervalinho de 3 correntes e repito o leque. 2 pontos altos, 2 correntes de intervalo e mais 2 pontos sobre o mesmo intervalo. 1 e 2. Já é meu segundo leque. Uma corrente e repito nos demais. Teremos um total de 8 leques. Finalizando aqui meu último leque, 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos, meu oitavo leque da carreira, uma corrente e para finalizar eu venho aqui no pezinho da terceira correntinha, onde nós iniciamos o nosso primeiro leque, ponto baixíssimo. Próxima carreira, nós vamos caminhar agora até o intervalinho desse leque. Então, eu venho no próximo ponto com um baixíssimo e no intervalo do leque, um baixíssimo. Estando no intervalo, eu subo 3 correntes, altura do primeiro ponto, mais um ponto alto no mesmo intervalo, 2 correntes e mais 2 pontos altos ainda no mesmo intervalo, ou seja, leque dentro de leque, 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. 2 correntes de intervalo, venho naquele intervalinho de uma corrente da carreira anterior e prendo com ponto baixo. 2 correntes, venho no próximo intervalo e repito o leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Leque dentro de leque. Já é meu segundo leque. Entre um leque e outro, 2 correntes, vem no intervalinho de uma corrente, prende com um ponto baixo. 2 correntes e repete nos demais. Mais uma carreirinha sendo finalizada, meu último leque, 2 correntes e o último intervalo de uma correntinha, ponto baixo. 2 correntes e finalizando aqui, olha, no pezinho da terceira correntinha, mais uma vez, ponto baixíssimo. Estamos desta forma aqui. Próxima carreira, eu vou caminhar novamente até o intervalo do leque, então eu venho no próximo, um ponto baixíssimo, e no intervalo do leque, um baixíssimo. Subo 3 correntes, altura de um ponto, mais um ponto alto no mesmo intervalo, 2 correntes e mais 2 pontos altos, ou seja, leque dentro de leque, mais uma vez. Certo? 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Faço 2 correntes de intervalo e aqui eu faço um ponto baixo sobre o ponto baixo da carreira anterior. Feito isso, 2 correntes e repito no próximo intervalo, olha, leque dentro de leque. 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos, no mesmo intervalo. Feito isso, 2 correntes e ponto baixo sobre ponto baixo da carreira anterior. 2 correntes e repito nos demais. Aqui estou finalizando mais uma carreira juntinho com vocês, ponto baixo, 2 correntes, e eu finalizo com um ponto baixíssimo lá no pezinho da terceira correntinha, onde iniciamos o nosso primeiro leque da carreira, tá? E nosso trabalho está dessa forma aqui. Próxima carreira, nós vamos caminhar até o intervalinho desse leque novamente, ponto baixíssimo no próximo ponto. Já aqui no intervalo do leque, eu já faço direto, olha, um ponto baixo. Vou fazer aqui um cordão de 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Venho no meu próximo leque que eu tenho à frente, no intervalo de 2 correntes e prendo com um baixo. E essa será a nossa repetição. Se o seu ponto é muito justinho, você achou que 10 correntes ficou muito apertado, repuxou o seu trabalho, pode aumentar para 11 ou para 12 correntes. Se achou que ficou muito larguinho, seu ponto é mais soltinho, pode diminuir também, tá? Isso depende da tensão do seu ponto. Feito aqui o ponto baixo, novamente eu repito as 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Venho no próximo ponto, no próximo leque, aliás, perdão, no intervalo e prendo com o ponto baixo. E repete por toda a volta, 10 correntes e vai prendendo no próximo intervalinho do próximo leque. Finalizando aqui, meu último cordão de 10 correntes. Para finalizar, aqui foi aquele pontinho baixo que fizemos já no intervalinho desse leque. Então, eu pego aqui por 2 cordinhas do ponto, olha, daquele pontinho baixo e faço um ponto baixíssimo. Então, fizemos aqui 8 cordões de 10 correntes, entre um leque e outro. Próxima carreira, eu já vou vir aqui no primeiro cordão de 10 correntes, vou fazer um ponto baixíssimo. Estando no cordão de 10 correntes, eu subo 3 correntes, altura de um ponto alto. Nesse intervalinho aqui, nessa alça de 10 correntes, eu preciso ter 13 pontos altos.
As 3 correntes aqui já conta como primeiro, eu venho e faço mais 12 no mesmo cordão de 10 correntes, tá? Até completar 13 pontos altos. Aqui, no caso, eu já tenho um total de 3, 4... Aqui já é meu 12º ponto alto e aqui o 13º. 13 pontos, contando com as 3 correntes iniciais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Passo para a próxima alça de 10 correntes, sem correntinha de intervalo. Já vou direto e faço mais um bloco de 13 pontos altos. Aqui já é o terceiro, o quarto, 12º ponto alto e o 13º, mais um bloco de 13 pontos. Sem correntinha, para passar de um bloco para o outro, eu já laço direto, venho na próxima alça e repito 13 pontos por toda a volta. Bom, pessoal, finalizando aqui a minha carreirinha juntinho com vocês, vou fazer aqui meu 13º ponto alto do meu último bloco de 13 pontos, tá? E a nossa peça está dessa forma aqui. São 8 blocos de 13 pontos altos, sem correntinha de intervalo entre um bloco e outro, tá? Fiz aqui meu último bloco de 13 pontos. Para finalizar, eu venho aqui no pezinho da terceira correntinha, lá do nosso primeiro bloco de 13 pontos altos. Feito isso, a nossa próxima carreira, daqui eu vou subir 3 correntes, 1, 2 e 3, altura de um ponto alto. E vou fazer mais uma correntinha de intervalo, total de 4 correntes iniciais. Laço, eu pulo um ponto de base no próximo um ponto alto. Entre um ponto alto e outro, uma corrente. Pulo um ponto, no próximo, um pontinho alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Fazemos assim até o final do bloco. Uma corrente, pulo um ponto alto no seguinte. Aqui é meu último ponto do bloco de 13 pontos, então a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, todos com uma correntinha de intervalo e pulando um ponto. Uma corrente de intervalo vem para o próximo bloco, eu já pulo o primeiro, eu vou na sequência. Pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma corrente de intervalo, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Finalizando mais um bloco, um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Uma corrente, pulo o último ponto do bloco e já vou para o próximo bloco, já no primeiro. É sempre assim, tá, gente? Um ponto, uma corrente, pulo um ponto. Um ponto alto no próximo, uma corrente, pulo um ponto no próximo, tá? Por toda a volta. Finalizando mais uma carreira, um ponto alto, uma corrente, vou pular um ponto no próximo, um ponto alto. Uma corrente, vou pular um ponto e aqui já foi onde nós iniciamos. Com 4 correntes iniciais, eu vou lá no pezinho da terceira, deixando uma ali para fazer a vez do intervalo. Ponto baixíssimo. E nossa peça está dessa forma aqui. Nossa próxima carreira, nós vamos repetir o mesmo procedimento da carreira anterior, porém com 2 correntes de intervalo. Então, eu vou subir daqui já 3 correntes, altura de um ponto alto, e mais 2 correntes de intervalo, total de 5 correntes iniciais. E ponto alto sobre ponto alto, olha, da carreira anterior. 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. Apenas isso nessa carreira, tá? 2 correntes e ponto sobre ponto, até o final. Mais uma carreirinha sendo finalizada aqui juntinho com vocês. Meu último ponto, 2 correntes e ponto baixíssimo, sempre olhando o pezinho da terceira corrente. 1, 2, 3, deixando 2 ali para fazer a vez do intervalo. E a nossa peça está dessa forma aqui, certo? Agora, nós vamos começar a trabalhar nossos leques. Para iniciar nossos leques, a gente já vai vir aqui nesse intervalo de 2 correntes com um ponto baixíssimo, subir 3 correntes, altura de um ponto alto, e trabalhar o leque. Olha, mais um ponto alto no mesmo intervalo, 2 correntes e mais 2 pontos. Tudo no mesmo intervalo. 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Entre um leque e outro, uma corrente de intervalo. Eu vou pular um bloco, entre um ponto e outro, eu vou pular um espaço de 2 correntes e venho no próximo. E trabalho mais um leque.
2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. E essa será a nossa repetição por toda a volta. Entre um leque e outro, uma corrente. Sempre vou pular um espaço de 2 correntes e vir no seguinte e trabalhar o meu leque. De 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. 1 e 2. Uma corrente e repete nos demais. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando meu último leque, um ponto alto, o segundo, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo intervalo, 1 e 2. Sempre pulando um espaço e no próximo leque, tá? Uma corrente, vou pular o último espaço e sempre finalizando aqui no pezinho da terceira corrente, onde iniciamos a carreira. Nossa peça está dessa forma aqui. Próxima carreira, eu vou sempre caminhar até o intervalo do meu leque. Então, eu venho no próximo ponto de base com um baixíssimo e no intervalo do leque com um baixíssimo. Estando no intervalo do leque, eu subo 3 correntes, altura do primeiro ponto, faço o segundo, 2 correntes e mais 2 pontos altos. 1 e 2. Sempre será leque dentro de leque nas próximas carreiras agora, tá? O que muda aqui agora é que eu faço 2 correntinhas de intervalo, 1 e 2, entre um leque e outro. Venho no próximo leque, no intervalo, e repito o leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Leque dentro de leque. Feito aqui o meu leque, 2 correntes e repito. Leque dentro de leque por toda a volta. O que muda é que são 2 correntes de intervalo entre um leque e outro nessa carreira. Eu vou adiantar a minha e já retorno com vocês. Finalizando mais uma carreirinha juntinho com vocês, meu último leque, 2 correntes, ponto baixíssimo no pezinho da terceira corrente. Nossa próxima carreira também será leque dentro de leque, tá? Vamos manter os nossos leques. Então, eu vou caminhar até o intervalinho do leque novamente, no próximo ponto, um baixíssimo, e no intervalo do leque, um baixíssimo. Subo as 3 correntes, altura do primeiro ponto, aqui o segundo ponto, 2 correntes e mais 2 pontos. O que muda aqui agora nessa carreira, gente, além da gente trabalhar leque dentro de leque novamente, agora a gente faz 2 correntes e um ponto baixo no intervalo de 2 correntes da carreira anterior. Novamente 2 correntes e leque dentro de leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. 1 e 2. As 2 correntes de intervalo e ponto baixo no intervalo da carreira anterior. 2 correntes e repete nos demais. Finalizando mais uma carreirinha aqui juntinho com vocês, meu último leque, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Meu último leque. Essa carreira, ela fica um pouquinho, cria um pouquinho de babado, porque nós vamos fazer mais 3 carreiras de leque sem aumento, tá, gente? Só repetição. Então, fiz o último leque, 2 correntes, meu último ponto baixo aqui nesse intervalo. 2 correntes e finalizo com baixíssimo no pezinho da terceira correntinha. Mais uma carreira de leque, então, eu vou caminhar até o intervalo do leque, olha, baixíssimo no próximo e baixíssimo no intervalo. Subo as 3 correntes, que faz a vez do primeiro ponto, aqui o segundo, 2 correntes e mais 2 pontos altos. 1 e 2. Leque dentro de leque. Essa é a nossa 4ª carreira de leque. Faço 2 correntes de intervalo e vou direto para o próximo intervalo do leque, olha, e repito o meu leque. 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Faço novamente 2 correntinhas de intervalo, vou para o próximo leque e repito leque dentro de leque, por toda a volta. Prontinho, já adiantei aqui mais essa carreirinha também, sempre com leque, 2 correntes e leque. Fiz aqui 2 correntes, vou finalizar lá na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, lá onde nós iniciamos, ok? E nossa carreira está dessa forma aqui. Próxima carreira será leque dentro de leque novamente, 2 correntes e ponto baixo agora, tá? Então, eu vou caminhar até o intervalo do leque, um baixíssimo aqui, um baixíssimo no intervalo do leque. Subo as 3 correntes, altura do primeiro ponto, mais um ponto alto, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Feito aqui leque dentro de leque, agora eu faço 2 correntes, um ponto baixo no intervalo de correntinha da carreira anterior. 2 correntes e leque dentro de leque.
Feito leque dentro de leque, 2 correntes, ponto baixo no cordão de correntinha da carreira anterior, 2 correntes e repete até o final. Finalizando mais uma carreirinha aqui juntinho com vocês, nossa peça está dessa forma aqui. Fiz meu último leque, 2 correntes. Vou prender com ponto baixo lá no cordão da carreira anterior, 2 correntes e ponto baixíssimo no pezinho da terceira corrente. Agora, pessoal, eu vou fazer aqui a minha última carreira, por quê? Meus pontos são bem justinhos, então se eu fizer muito mais carreira, ele vai virar chapéu, tá? Se eu deixar assim, pra mim ainda não está bom, dá pra me fazer mais uma carreira, então você vai medindo a tensão do seu ponto, tá joia? E a próxima carreira é idêntica a essa daqui. Vou caminhar até o intervalo do leque, baixíssimo aqui no próximo e baixíssimo no intervalo. Subo 3 correntes, altura de um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo intervalo, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Leque dentro de leque. 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. 2 correntes de intervalo e ponto baixo sobre o ponto baixo, olha, da carreira anterior. 2 correntes e repito. Leque dentro de leque, sendo 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Faço as 2 correntes de intervalo e prendo com ponto baixo no ponto baixo da carreira anterior. 2 correntes e repito por toda a volta. É a nossa última carreira para estar aqui finalizando a nossa peça. Bom, pessoal, aqui eu já dei a volta em toda a minha peça. Estamos assim, a nossa última carreira, onde foi leque, dentro de leque, 2 correntes, ponto baixo no ponto baixo da carreira anterior. 2 correntes. E aqui eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, olha, sempre aqui no pezinho da nossa terceira correntinha. E aqui, no caso, podemos cortar o fio e fazer o arremate. Então, foram um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas de leque. Corto aqui, deixo uma pequena sobrinha, passo por dentro dessa laçadinha e vou levar esse fiozinho, olha, aqui para o lado avesso da minha peça, sempre com auxílio de uma agulha mais fininha para não repuxar. Eu venho trazendo esse fiozinho e divido ele em 2 partes. Como é o fio 6, 3 cabinhos para cada lado. Eu torço assim ao contrário, olha. Divido aqui. Dou uns 2 nozinhos pegando aí num fiozinho aqui da parte do avesso da minha peça. O primeiro nozinho pode dar bem de leve para não repuxar. E o segundo, você aperta um pouquinho mais. O excesso, olha, é só vir escondendo pelos fiozinhos aqui no lado avesso também, tá, gente? Olha, tem um excesso de ponto aqui, onde a gente pode passar por trás, olha. Depois é só cortar rente aqui e dar um pinguinho de cola. Então, o arremate fica perfeito, tá? Prontinho, pessoal, já fiz aqui meu arremate. Lado avesso da nossa peça fica dessa forma aqui, tudo arrematadinho já. E assim eu finalizo mais uma aulinha aqui com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês reproduzirem essa peça, eu vou pedir para vocês me marcarem lá nas redes sociais para que eu possa ver, elogiar e compartilhar seus lindos trabalhos, tá bom? Façam várias mesinhas postas, decore cada cantinho aí da sua casinha e também venda muito, tá, gente? Faça em diversas cores. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!